Seu cidadão de que é muito bom você investir na bolsa para colher um dividend yield muito superior a 14%, né, 13,75% ao ano, mas para daqui 5 anos. Sim, agora ele não quer, né? Agora Não, ele quer agora, ele tem agora. Então, para que ele vai esperar 5 anos? Mas o que às vezes as pessoas falham em entender é que 13% ao ano na bolsa é sobre uma base crescente se você está em boas empresas. Sim. Isso vai se compondo conforme você vai reinvestindo os dividendos. Então, hoje, se eu olhar para trás e ver o histórico, se você comparar o preço que eu paguei em algumas posições que eu tenho versus o que elas me pagaram de dividendos, que é o que a gente chama de yield on cost, né, que é a rentabilidade do dividendo sobre o preço médio, o preço que você pagou, né, o quanto você desembolsou. Cara, eu tenho rentabilidade hoje, por exemplo, Braskem me pagou 40% ao ano, que é muito superior à renda fixa. E isso continua. Então, como eu tenho preços confortáveis, e se cair, poxa, eu estou disponível ali com os meus próprios dividendos, né? Com esse fluxo constante para reinvestir, então você fica mais tranquilo, né? Com esse colchão, enfim, com essa rentabilidade. Só que isso não vem da noite pro dia, isso foi construído. Eu estou investindo há quase 20 anos. Não, 20 anos não, desculpa. Não, fiz a conta errada. Foi 2008. Para tudo, gente, para tudo. 20 anos não. Não comecei com 8, não. Foi com 14. Com 14 anos, foi em 2008. Então, assim, tô há bastante tempo investindo, né? Então, isso é construído ao longo do tempo. Então, o BEST é isso, são aqueles 5 setores que se encaixam nessas premissas básicas, esse tipo de empresa que a gente busca. Então, BEST, para vocês nunca mais esquecerem. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. BEST, de melhor mesmo. É para vocês nunca mais esquecerem esse acrônimo. Impossível esquecer. Claro que não é só você pegar as empresas desse... Ah, a Luísa falou lá que é para comprar qualquer coisa desses setores, né? Aí você vai e me compra uma Oi, por exemplo, que tá no BEST, mas, obviamente, né, tenham, né, parcimônia, obviamente, analisem as empresas, mas são bons setores para se começar, pelo menos. Acho que as pessoas confundem muito. Ah, beleza, é a longo prazo, então vou comprar qualquer preço aqui, porque é só comprar, eu não vou vender. E acaba se esquecendo que, eu acredito que para vocês preço importa. Sem dúvida. Você que vai responder. Então, queria que você explicasse um pouquinho a regrinha que vocês fazem do preço teto ali da ação para pagar um mínimo, acho que de 6% de dividendos. Para o pessoal entender que eu acho que essa é uma parte muito importante da metodologia, que às vezes o pessoal deixa de lado. Sim. Além de muito importante, é muito simples, né? É acessível, são bases de dados públicas. Sim. Então, para quem não sabe, todos os dados, né, todas as informações sobre as empresas são públicas e estão no site do GRI. Então, se você digitar no Google, Banco do Brasil, RI, Sim. IRB, RI, Itaú, RI, né? Qualquer empresa da Bolsa que esteja listada, mais o RI na frente, tem o site lá de relações com investidores, que você tem acesso a todas as informações possíveis, né? E que o investidor precisa ter acesso. Então, baseado nisso, nessas informações que são públicas, mas que vocês precisam ter um interesse de ir atrás, o que a gente busca analisar ali, né? Como eu disse, boa empresa não necessariamente é sinônimo de um bom investimento. Sim. É o preço que vai determinar isso. Não importa a qualidade da empresa. Toda empresa tem o seu preço. Seu preço justo, né? Claro, isso se você segue o Value Investing, né? Que é a bíblia, né, dos investidores de longo prazo, né? Costuma ser. Então, pensando em preço, o que é muito importante para o investidor? Seria, assim, incabível dizer aqui para vocês, vocês trabalham, obviamente, vocês têm que acompanhar a bolsa todos os dias, toda hora, ficar ali obcecado e tentar comprar na mínima. Isso é impossível, nem quem trabalha com o mercado consegue acertar ali né, da mosca voando. Não dá, impossível. Então, a nossa preocupação foi, do Barsi na época também, foi desenvolver o que eu vou olhar para, pelo menos, não pagar caro por uma ação. Porque, assim, se eu já sei que eu já não vou conseguir acertar o fundo, eu, pelo menos, preciso estabelecer ali o máximo que eu posso pagar por uma ação para eu receber ali alguma coisa que eu estou disposto. Então, qual foi o filtro que ele começou a usar? 6% ao ano só em dividendos. Às vezes as pessoas falam, putz, mas não é muito pouco, mas a gente está falando só de dividendos. Lembrando que se o dividendo deriva do lucro e o lucro ao longo do tempo é corrigido por inflação, a gente está falando de uma métrica real.
Então, ele não é 100% comparável com uma Selic, por exemplo. Da Selic, você tira o IPCA e aí você tem a taxa de juros real. É com esse que a gente tem que comparar. Claro, no longo prazo é isso que faz sentido. Então, 6% é o teto. É o mínimo que eu quero receber. Com esse mínimo que eu quero receber, o que eu faço? Eu vou lá no site do RI, eu vejo a média, então isso é muito fácil, você vai somar os dividendos por ação em cada ano, divide por 5 ou 6, depende de quantos anos você analisar, você vai chegar ali na média de quanto mais ou menos essa empresa pagou nos últimos 5 anos. E dividir por 6%, 0,06. O que essa formulinha vai te cuspir ali? Que número é esse? Que é muito importante saber interpretar. É o preço teto. Então, esse preço teto é a minha margem de segurança, é o máximo que eu vou poder pagar por determinada ação para receber aquele mínimo de 6% ao ano em dividendos. Então, esse é basicamente o indicador que a gente sempre está olhando, né? Um dos principais? É um dos principais, na hora de tomar a decisão de comprar. Claro que antes de tomar a decisão de comprar o ativo, você precisa analisar a qualidade. Então, aí vem toda uma análise contábil. Então, você precisa analisar não só os múltiplos, mas também EBITDA, endividamento, liquidez, né? Todo aquele fluxo de caixa. Então, tem toda uma análise por trás. Eu tô falando já dos finalmentes, né? Sim. Então, as pessoas acham que a gente faz um filtro por dividendo, que tá pagando mais no momento. Não, a gente gosta de histórico. Não necessariamente o que está pagando mais agora vai ser o que vai pagar no futuro. Então, por exemplo, a Taesa é uma que está sempre no top 10 das boas pagadoras. Está pagando muito bem agora, a tendência é que continue. Não nesse nível, porque depende muito do IGPM, né? Tende a uma normalização, mas eu não tenho dúvida que vai continuar ali pelo menos no top 10 nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, como foi no passado, né? Então, é isso que a gente faz. A gente sempre está acompanhando esses números, que eles não ficam mudando toda hora. Eles só vão mudando se tem alguma mudança de perspectiva. Então, por exemplo, o Banco do Brasil pagava 30%, esse ano determinou que vai pagar 40% de payout, vai distribuir 40% do lucro. Opa, mudou meu preço teto, porque vai mudar o dividendo por ação que ela vai pagar, né? Então, você pode desenvolver duas métricas. Vou fazer uma pergunta aqui, Luiz, ainda dá tempo de comprar Banco do Brasil? O que você acha? Olha, sempre dá tempo. A gente tem duas análises aqui, né? O pessoal se atém muito ao fato de ser uma controlada pela União, né? Então, tem a influência política. Mas é um banco, assim, cujo estatuto, cujas regras de governança têm dado uma certa blindagem, né? Eu acho que de 2016 para cá, pelo menos tem se tentado isso, né? Se conquistar isso com a lei das estatais, uma maior segurança jurídica, né? Um comprometimento dos administradores, até uma política mais rígida de indicação pelo governo desses candidatos que sentam nos conselhos de administração, né? Então, hoje não é qualquer Zé Mané de qualquer partido que sentam nos conselhos de administração. São conselheiros também independentes de carreira, pessoas experientes e que, obviamente, também estão preocupadas com as suas reputações.